Queremos, como igreja, trabalhar 3 grandes áreas aqui na Iba Viva. E na semana passada nós dissemos que nós queremos ser uma igreja que proclama a Cristo, porque acreditamos que sem Cristo é impossível a transformação da cidade. Hoje nós vamos olhar para a visão novamente, nós vamos perceber que a visão da igreja diz que nós temos que ser uma igreja acolhedora. E ser acolhedor não é só receber bem, mas é cuidar bem, é amparar, é ser suporte, é cuidar de todo o rebanho. E é justamente por isso que hoje nós vamos falar sobre pessoas cuidando de pessoas. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. O texto diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Feche os seus olhos para que possamos orar mais uma vez. Paizinho, nós estamos aqui reunidos como igreja, como teu povo, como a tua família, e nós clamamos ao Senhor para que o Senhor quebrante os nossos corações diante da tua presença, e que o Senhor fale conosco numa manhã como essa. Que o Senhor tire tudo o que possa nos impedir de entender a tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Porque o nosso maior desejo é sermos transformados pelo Senhor, e é por isso que nós oramos. Em nome de Jesus, amém, amém. Nesse texto, Paulo fala sobre acolhimento, sobre cuidado, sobre unidade. E diante de tudo isso eu fiquei me perguntando, o que é que de verdade nos atrapalha de acolher? O que é que de verdade tem nos atrapalhado de cuidar do outro? E uma das primeiras coisas que me veio à mente é que o que tem nos atrapalhado de verdade é o nosso egoísmo e o nosso individualismo. Porque tanto o egoísmo quanto o individualismo são coisas que nos impedem de olhar para o outro, que nos faz focar apenas em nós mesmos, nos nossos próprios interesses, no nosso próprio bem-estar. Quantos aqui se consideram egoístas? Levanta a sua mão. Dos que não levantaram, quantos têm lidado com o pecado da mentira? Eu digo isso porque grande parte de nós lida com esse pecado. E eu quero mostrar isso para vocês, eu quero provar isso para vocês. Imagine que você está num grupo de amigos, um grupo de família. Conseguiu imaginar? Agora imagine que alguém venha e bata uma foto de vocês. Se imagine ou imagine a fotografia. Quem é a primeira pessoa que você procura na foto? Pode ter 100 mil pessoas naquela foto. Quem é a primeira pessoa que você procura na foto? Quer ver uma outra coisa? Além de procurar por você mesmo na fotografia, como é que você julga se aquela foto ficou bonita ou ruim? Você simplesmente olha para você na foto e se você saiu bonito, você diz, nossa, essa foto ficou maravilhosa. Alguém pode me mandar essa foto porque eu quero postar hoje mesmo no Instagram e no Facebook. É ou não é assim que você faz? Agora, se você olha para a foto e se você não se saiu bem na foto, se o seu cabelo cobriu o seu rosto, se você não saiu do lado direitinho, você diz, nossa, que foto horrível. Não tem cabimento nessa foto. Vem aqui, vamos juntar todo mundo, vamos tirar outra foto para ver se essa foto melhora. É ou não é assim que você faz? Você nem se deu o trabalho de olhar para as outras pessoas. Você estava apenas preocupado com a sua própria imagem. É ou não é assim que você faz? E para ilustrar, eu trouxe uma foto de um grupo aqui da igreja. E é uma foto que particularmente eu não gosto dela. É uma foto horrível, é uma foto onde eu creio que ela não está legal. E eu quero ver se vocês concordam comigo porque essa foto não está legal. Sabe por que eu não gostei dessa foto? Sabe por que essa foto é horrível? Porque a minha testa está horrível nela, porque é a única coisa que aparece. Por causa disso, eu não gosto dessa foto. Mas deixando as brincadeiras de lado, eu penso que o egoísmo e o individualismo é algo tão sério, que ele nos faz pensar que tudo gira em torno de nós. Por exemplo, a igreja só é boa se ela me serve. O ministério de acolhimento, de recepção da igreja só é bom se ele me promove, se ele me faz ser conhecido. Os flanelinhas só são bons se eles guardam uma vaga para mim, principalmente num dia de chuva.
O pastor da igreja só é o cara se ele dá mais atenção para mim do que para as outras pessoas. O louvor só é bom se ele atende o meu estilo musical. A mensagem só é boa se ela mexe comigo, se ela é capaz de prender a minha atenção, percebe? E por mais que a maior parte de vocês não tenha levantado a mão quando eu falei sobre o egoísmo, eu penso que esse é um pecado que muitos de nós, se não a maioria, tem lidado. Às vezes o egoísmo ele é tão forte dentro de nós que ele influencia até a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós enxergamos as pessoas e até mesmo a nossa leitura bíblica. Quer ver como a nossa leitura bíblica está completamente influenciada pelo egoísmo e pelo individualismo? Quando nós lemos um texto como esse, salvai-vos desta geração perversa, sabe qual é a primeira coisa que nos vem à mente? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me salvar, eu tenho que prestar atenção, porque senão eu vou me perder nesse mundo perverso, porque senão eu vou me perder no meio desse mundo contaminado. É ou não é isso que você interpreta ao ler um texto como esse? Só que salvai-vos não é você se salvar, salvai-vos é um salvando o outro, é um ajudando o outro, é um cuidando do outro. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós pensamos que precisamos ter uma vida santa para ver o Senhor, para enxergar o Senhor. Só que isso é meritocracia, é fazer por merecer. E Deus não trabalha com mérito, Deus trabalha com o quê? Com graça. Você viu o Senhor, e onde foi que você viu o Senhor? Você viu o Senhor em Jesus Cristo, na obra redentora dele na sua vida. Por isso você não busca a santidade para ver Deus, mas você busca a santidade para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Percebe? Enchei-vos do Espírito Santo. Como é que você pensa que você vai ser cheio do Espírito Santo? Se você se trancar no seu quarto, se você ir para o deserto, para cima do monte, e orar, jejuar, orar, ler a Bíblia, jejuar, não é assim que você pensa que vai ser cheio do Espírito Santo? Mas o próximo versículo, o versículo 19, ele diz que nós vamos ser cheios do Espírito Santo quando nós vivermos Deus nos nossos relacionamentos. É todas as vezes que você se propõe a falar de Deus para alguém, é todas as vezes que você se propõe a cuidar de alguém, é cantando Deus, é salmodiando Deus, é quando você se dispõe a viver Deus na comunhão, que você é cheio do Espírito Santo dele. E por último, o último exemplo bíblico, é Efésios 4:2, que diz, suportando uns aos outros em amor. Eu sempre pensei que esse texto falava sobre aturar o outro, principalmente porque ele começa dizendo com humildade, com mansidão e com paciência. E eu pensava assim, eu tenho que usar essas 3 virtudes para aturar a chatice do outro, para aturar esse jeito que ninguém mais aguenta nele, para aturar essa falação, esses pensamentos equivocados. Mas esse texto não está falando de você aturar o outro, esse texto está falando de você ser suporte. E suportar é você carregar o outro nos seus braços, se preciso for. E suportar é você ser base para que ele possa crescer, para que ele possa avançar na vida. Suportar o outro é você falar, você não tem condição de estudar? Mas eu tenho condição de pagar o seu estudo, então eu vou financiar a sua faculdade. Você não tem condição de ir e voltar para a igreja todos os domingos, mas eu tenho parado na minha casa 3 carros, eu posso te emprestar um se eu não puder te buscar. Isso é ser suporte. Olha, você está precisando de alguém que fique com você lá no hospital, eu vou ficar com você, eu vou fazer companhia para você. Suportar uns aos outros é ser suporte, é ser base, é carregar se preciso for. Percebe como o individualismo e o egoísmo têm influenciado a nossa maneira de enxergar a vida? Percebe como tudo isso tem influenciado a nossa maneira de ler a Bíblia? E infelizmente a maneira como nós enxergamos a vida determina como nós iremos vivê-la. O que cremos determina como viveremos. Por exemplo, como é que eu vou acolher e cuidar do outro se eu não consigo nem prestar atenção nele? Como é que eu vou acolher e cuidar do outro se para mim ele não tem valor nenhum? Como é que eu vou acolher e cuidar do outro se eu não consigo tirar os olhos de mim mesmo para olhar para ele? Todas as atitudes de amor de Jesus foram precedidas do olhar dele. Como é que eu vou amar se eu não consigo parar de olhar para mim mesmo? Filipenses 2, verso 4 diz, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Outro fator que nos impede no acolhimento e no cuidado do rebanho é a autopiedade.
E essa semana uma pessoa da nossa igreja postou no Facebook dizendo: uma pessoa que foi ferida vai ferir as outras. Uma pessoa que foi traída vai trair as outras. E ela continua dizendo: mas uma pessoa que foi alcançada por Deus e que sabe o valor disso, ela vai passar a sua vida inteira trabalhando para que outros também sejam alcançados. Uma pessoa que já experimentou o perdão de Deus, essa pessoa vai fazer de tudo para conseguir perdoar as outras. Uma pessoa que já experimentou o cuidado de Deus vai fazer de tudo para cuidar das outras pessoas, porque tudo o que você faz depende de quem você é, do que você recebeu e da maneira como você enxerga a vida. Por isso, se você está enxergando a vida com individualismo e egoísmo, é bem provável que você viva a vida com autopiedade. Mas eu quero trazer o exemplo de Paulo para ilustrar. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, enfrentou o naufrágio, foi picado por cobra e apanhou por 3 vezes dos romanos. Paulo chega em Roma preso e algemado, mas essas situações adversas não abalam a fé de Paulo, pelo contrário, o tornam num instrumento ainda mais poderoso nas mãos de Deus. Longe de se considerar prisioneiro de César, prisioneiro de Nero, Paulo se autodenomina como prisioneiro de Cristo e embaixador das cadeias, porque ele sabia que no momento em que Deus o quisesse libertar daquele lugar, ele seria liberto. Mas se ele ainda estava lá é porque Deus queria usá-lo. Paulo não se enxerga com autopiedade nem com autocomiseração, pelo contrário, ele vê nas suas prisões a oportunidade para abençoar pessoas. E na prisão Paulo evangeliza toda a guarda pretoriana. É na prisão que Paulo escreve muitas cartas, das quais você tem acesso na sua Bíblia. Cartas que têm influenciado milhares de vidas. Por isso eu tenho que te perguntar, como é que você tem enxergado a sua vida? Com autopiedade? Como é que você tem enxergado as pessoas? Como é que você tem se enxergado no meio de tudo isso? Eu pergunto isso porque a forma como nós enxergamos determina como vivemos. A forma como cremos e o que cremos determina como nós vivemos. Por isso é muito importante enxergar a Bíblia por uma perspectiva espiritual. Por isso é muito importante enxergar a vida, as pessoas, por uma perspectiva espiritual. Outro fator que tem nos atrapalhado muito é o interesse. Porque nós temos a tendência natural a acolher e cuidar somente daqueles que de alguma forma podem nos beneficiar. Nós temos a tendência natural de acolher e de cuidar somente daquelas pessoas que de alguma forma podem fazer algo para nos retribuir. E isso como igreja nos atrapalha muito, porque cada vez mais surge no nosso meio um grupo que carece muito da nossa ajuda, só que infelizmente eles já não têm muito mais para oferecer. Presta atenção no que diz esse texto que eu vou ler para vocês. Passei a vida pensando que as pessoas me amavam, mas hoje, já na velhice, eu chego à conclusão de que poucos me amaram de verdade. Digo isso porque já não tenho muito mais para oferecer. E a velhice é um tempo onde passa a utilidade e fica apenas o significado. E sabe quem é que nos ama de verdade? Aqueles que depois da nossa utilidade são capazes de descobrir o nosso significado. Aqueles que são capazes de acolher a nossa inutilidade sem deixar de lado o nosso significado. Como igreja nós estamos prontos para acolher as famílias funcionais. Como igreja nós estamos prontos para acolher e cuidar dos casais coesos, dos filhos obedientes, de todos aqueles que de alguma forma podem contribuir para o nosso crescimento. Mas será que nós estamos prontos para acolher as famílias disfuncionais? Será que nós estamos prontos para acolher uma mãe que tem que ser mãe e pai? Será que nós estamos prontos para acolher 2 homens cuidando de uma criança? Será que nós estamos prontos para acolher os adúlteros, os homossexuais, os ateus, aqueles que também já não têm nada para nos oferecer? Será que nós estamos prontos para ser uma igreja acolhedora? Sabe por quê? Porque ser acolhedor é você escolher acolher quem você não precisa. Eu ia até colocar uma foto mais zoada para o André, mas nesse tempo de crise a gente não pode brincar muito com o emprego, então eu escolhi essa foto bem bonitinha para ele. Mas acolher
é você escolher e de forma intencional cuidar de quem você não precisa. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. E é exatamente isso que nós precisamos e devemos fazer com os outros. A única forma de amar é sendo amado. E é exatamente por isso que Deus nos amou primeiro. Veja o que diz Lucas capítulo 14. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, convida os aleijados, convida os mancos, convida os cegos, e você será bem-sucedido, e você será feliz, e você será bem-aventurado. Sabe por quê? Porque eles não têm como te retribuir, mas retribuído te será na ressurreição dos justos. O que esse texto está nos mostrando é que o alvo do nosso acolhimento deve ser principalmente aqueles que hoje são rejeitados da sociedade, aqueles que hoje são esquecidos no meio do povo, aqueles que não têm nada para te retribuir, aqueles que não têm mais como se defender. Porque o verdadeiro amor não vê a utilidade das pessoas, mas vê o seu significado. E para Deus todas as pessoas são especiais. Tanto é que nos ensinos de Paulo nós podemos perceber que ele foca muito mais a sua atenção àquelas pessoas que vão acolher, cuidar e exortar do que propriamente de quem está sendo acolhido. Olha o que ele diz em Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Percebe que a preocupação de Paulo está muito mais direcionada a quem vai acolher, a quem vai cuidar do que propriamente em quem está sendo acolhido. Sabe por quê? Porque a motivação de Paulo é restauração e não a exclusão de pessoas. A motivação de Paulo é a cura e não gerar mais doenças na vida da pessoa. A motivação de Paulo é que todos sejam acolhidos e cuidados. E essa também deve ser a nossa motivação como igreja. Em Colossenses 3 está escrito, presta atenção: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja juiz em vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Se levarmos em consideração esses textos de Paulo, textos que nós comparamos nesse momento, nós perceberemos que Paulo ele traz algumas virtudes. E em primeiro lugar, Paulo ele fala de compaixão e de misericórdia. E misericórdia é você se lançar por inteiro na miséria do outro. Misericórdia é um profundo sentimento de preocupação e uma atitude quase que imediata de auxílio, de socorro. Ser compassivo é abrir os braços, é estender as mãos, é olhar para o outro. Em segundo lugar, Paulo fala de bondade. E ser bondoso é amar os outros como Deus te ama. Ser bondoso é você perdoar os outros como Deus tem te perdoado. Ser bondoso é você cuidar dos outros como Deus tem cuidado de você. É ser amigável, é ser ajudador, é suprir as necessidades das pessoas. Em terceiro lugar, Paulo fala de humildade. E humildade nesse texto tem o sentido de você pensar menos em você e mais no outro. Humildade nesse texto tem o sentido de você pensar menos em você e mais nos outros. Uma pessoa humilde é aquela que está pronta para reconhecer o valor do outro. Uma pessoa humilde é aquela que está pronta para honrar mais os outros do que a si mesmo. Em quarto lugar, Paulo fala de mansidão. E mansidão, ou ser uma pessoa mansa, é aquela que não fica protegendo os seus próprios direitos o tempo todo. É aquela que não reivindica, é aquela que não insiste nos seus próprios direitos. Mas ser manso é ser aquela pessoa que é capaz de abrir mão dos seus direitos para abençoar o outro. E nós podemos ver o exemplo de Abraão, que abre mão do direito de escolher a terra e dá ao seu sobrinho Ló. Em quinto lugar, nós podemos aprender com Paulo sobre longanimidade. E longanimidade é jamais perder a paciência com o próximo. Forte isso, né? Longanimidade é a paciência estendida ao seu máximo. Essa palavra traduz a atitude de suportar as provocações das pessoas sem revidar na mesma moeda. É você ser insultado e revidar com amor. É você ser insultado e revidar com perdão. Em resumo, todas essas palavras descrevem alguém que pensa pouco em si, mais nos outros.
e que porque pensa mais nos outros é capaz de abrir mão dos seus direitos para abençoá-lo, sem levar em consideração se essa pessoa tem algo ou não para te retribuir. Enquanto eu falava sobre todas essas virtudes, sobre todas essas palavras, eu não sei se você percebeu, mas todas elas estão ligadas ao outro. Elas não fazem nenhum sentido quando você está sozinho, mas elas fazem todo sentido quando nós estamos vivendo em comunhão, quando nós estamos vivendo no corpo, quando nós estamos nos relacionando uns com os outros. E juntando todas essas virtudes em uma pessoa, poderíamos dizer que essa pessoa é uma pessoa espiritual. E aqui eu faço o meu último paralelo com outro texto de Paulo, que é o texto de Gálatas 5. O texto que fala, mas o fruto do Espírito é o quê? É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E esse texto é muito famoso porque é um texto que fala sobre o fruto do Espírito Santo. E se você prestar muita atenção nesse texto, você vai perceber que a primeira virtude é o amor. Porque o amor é a contraposição a todas as obras da carne. O amor é o oposto ao egoísmo, o amor é o oposto ao individualismo. O amor, sendo fruto do Espírito Santo, significa que o fim das brigas chegou. Que o fim do egoísmo, do individualismo chegou. E quando é que chegou? Na presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas por que Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo? Sabe por que ele fala? Porque a comunidade na qual ele dirige essa carta é uma comunidade onde as pessoas estão pouco se lixando umas para as outras. É uma comunidade onde as pessoas não estão nem aí para os relacionamentos, para a comunhão. Onde as pessoas estão pensando só em si mesmas. Paulo diz que essas pessoas se mordem o tempo todo e que por causa disso elas estão se matando. Mas é interessante porque Paulo não dirige esse texto, o texto do fruto do Espírito Santo, a uma pessoa de forma isolada. Paulo não dirige esse texto a um indivíduo de forma isolada, mas Paulo dirige esse texto à igreja como um todo. Paulo dirige esse texto ao povo, sabe por quê? Porque o fruto do Espírito Santo não é para indivíduos de forma isolada, não é para quando você está sozinho na sua casa. O fruto do Espírito Santo é para quando nós estamos no meio da igreja. É para quando nós estamos em comunhão com as pessoas, nos relacionando com as pessoas. E sabe quando é que você fica cheio do Espírito Santo? É quando você está aqui. É quando você está no seu pequeno grupo. É quando você está tendo comunhão. É quando você está se relacionando. É quando você se coloca na posição de quem suporta, de quem ajuda, de quem carrega o outro nos braços. É isso que o versículo 19 de Efésios 5 nos mostra. Nós somos cheios do Espírito Santo quando vivemos Deus nos nossos relacionamentos. Agora, sabe quando é que você passa a ter o fruto do Espírito na sua vida? É quando você se dispõe a ser suporte, é quando você começa a carregar o outro, é quando você começa a cuidar do outro. É no exercício do uns aos outros que nós somos cheios do Espírito, é no exercício do uns aos outros que nós andamos no Espírito, e é no exercício do uns aos outros que Ele produz o seu fruto em nós. Uma arte, um artesanato, é algo que você pode fazer enquanto você está sozinho. Mas o fruto do Espírito Santo é algo que nós só temos quando nós estamos no meio do corpo. Quando nós estamos cuidando do outro. E é exatamente por isso que a Bíblia diz: amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, dediquem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, consolem uns aos outros, orem uns pelos outros e incentivem uns aos outros. Porque é no exercício de uns aos outros que eu cresço. É no exercício de uns aos outros que eu amadureço. É no exercício de uns aos outros que eu passo a dar frutos. É no exercício de uns aos outros que eu começo a vencer os meus pecados. Que eu deixo a tristeza de lado e que eu encontro o propósito para a minha vida. Mas a pergunta que não quer calar é: por que devemos suportar uns aos outros? Por que devemos praticar uns aos outros? E eu penso que, em primeiro lugar, porque esse é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é relacionamento. Portanto, o que é pecado? Sabe o que é pecado? Pecado é tudo que quebra o seu relacionamento com Deus e tudo que quebra o seu relacionamento com o outro. Porque o propósito eterno de Deus é relacionamento.
Deus só fez tudo o que fez para que nós pudéssemos desfrutar de relacionamentos. E é por isso que quando Adão estava sozinho, ele cria Eva. Já foi comprovado cientificamente o quanto o relacionamento é algo importante para nós. Aqueles que vivem sozinhos têm mais chances de adoecer, de ficar deprimidos, de experimentarem da depressão e até terem doenças graves, porque nós somos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. Esse é o propósito eterno de Deus. Porque devemos praticar uns aos outros, porque em segundo lugar esse é o teu chamado. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação para a qual foste chamada. Que vocação? De suportar uns aos outros em amor e guardar a unidade. Meu querido, por mais que para os teus pais você tenha sido um acidente, por mais que você não tenha sido planejado na sua família, saiba que para Deus você não foi um acidente. Antes de te criar, Ele já sonhava com você, Ele já pensava em você. E Ele te fez com um propósito, Ele te fez com uma missão. Você não está aqui por um acaso. Porque devemos suportar uns aos outros, porque foi para isso que você nasceu. É por isso que você está aqui, porque existem pessoas na qual você ainda deve ser suporte. Essa é a única razão pela qual você ainda está vivo. Se você acha que você veio ao mundo só para estudar, trabalhar, casar, ter filhos e morrer, você está muito enganado. Acorda, você tem um chamado, você tem uma missão. Por isso deixe de lado essa sua vida mediana e ande de maneira digna da vocação pela qual você foi chamado. E não me interessa se você sabe pregar, se você sabe tocar. Sabe por quê? Porque é Deus que te capacita. É Deus quem te capacita. A Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que Deus chamou aqueles que nada são para envergonhar aqueles que pensam que são. Meu amigo, não é na tua sabedoria, não é na tua força, não é na tua inteligência, mas é na presença de Deus. É através do Espírito Santo. Por isso presta muita atenção, você não foi chamado por Deus porque antes você era obediente, mas você foi chamado para viver em obediência à palavra dEle. Você não foi chamado por Deus porque você era santo, mas você foi chamado para viver em santidade. Você não foi chamado por Deus porque antes você fazia boas obras, mas você é chamado para as boas obras. E você não foi chamado por Deus porque antes você era uma bênção de pessoa, mas Deus te chamou agora para ser bênção. Para ser bênção na vida dos outros. Por isso, ande de maneira digna da vocação pela qual foste chamado. Em terceiro lugar, porque devemos suportar uns aos outros, porque cuidar do outro é o mesmo que cuidar de você mesmo. Se essa mão cuidar do pé, ela está se cuidando, porque sem o pé para levá-la aos lugares, ela não pode fazer nada. A mão precisa do pé. Cuidar dos outros é como cuidar de você mesmo. Por isso eu te pergunto, o que você precisa hoje? O que você mais está precisando hoje? Como eu aprendi com o André na semana passada, que vocês amam fazer isso, quero que você diga para a pessoa que está do seu lado com toda a convicção de que ela vai te dar o que você precisa. Então diz para ela o que você mais precisa hoje. O André estava certo, olha a alegria de vocês. Agora eu te faço o seguinte desafio. Presta atenção. Dê ao outro aquilo que você disse que mais precisava. Dê ao outro aquilo que você mais precisa, sabe por quê? Porque quando você cuida do outro, você está cuidando de você mesmo. Precisa receber uma visita? Faça uma visita. Está precisando ser cuidado? Experimente cuidar de alguém. Está precisando de um abraço? Abrace alguém. Está precisando de dinheiro? Dê um pouquinho de dinheiro para alguém, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Cuidar dos outros é como cuidar de você mesmo. Elias estava triste, ele pensava que ele era a última pessoa. Ele pensava que ele estava sozinho vivendo aquele problema. E Deus olha para ele e diz, Elias, como você há outros. Por isso levanta daí e vai ajudar os outros. E é assim que Elias sai da tristeza. Como você está hoje, existem milhares de outras pessoas passando pela mesma coisa, vivendo os mesmos problemas. Por isso, levanta a sua cabeça, saia do seu banco e vai ajudar essas pessoas, porque cuidar dos outros é o mesmo que cuidar de você mesmo.
É desse jeito que você vai sair da tristeza. É desse jeito que você vai sair dessa fossa. É desse jeito que você vai ser cheio da presença de Deus. Porque cuidar dos outros é o mesmo que cuidar de você mesmo. Por que devemos suportar uns aos outros? Porque em quarto lugar, todas as pessoas têm valor para Deus. Em Lucas capítulo 15, Jesus está ensinando quando de repente uma multidão cerca ele. E ele começa a ser criticado porque no meio daquela multidão tem todo tipo de gente. Tem descrentes, tem pessoas que não tinham moral, tinham pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E Jesus começa a ser criticado porque está acolhendo aquelas pessoas. Então Jesus para o que ele está fazendo e ele conta não uma, não duas, mas ele conta 3 histórias. Tudo isso para deixar algo muito claro para aquelas pessoas. E Jesus fala sobre o quê? Ele fala sobre a moeda perdida, Jesus ele fala sobre o filho perdido e Jesus ele fala sobre a ovelha perdida. Tudo isso para mostrar para aquelas pessoas que todos têm igual valor e que é exatamente por isso que ele é capaz de deixar as 99 para ir atrás apenas de uma, porque todos têm valor para Deus. Lucas 15, verso 10 diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há alegria no céu, porque todos têm valor para Deus. Pergunta para as crianças da Bíblia, pergunta para as mulheres que eram rejeitadas, pergunta para os samaritanos, para os gentios, pergunta para os paralíticos se todos eles não foram acolhidos, amados, se eles não se sentiram respeitados por Jesus. E Jesus acolhia a todos, ele amava e cuidava de todos porque todos têm igual valor para ele. Não existe uma só pessoa que passa por você no seu dia que não mereça ser cuidada por Deus, como ele tem cuidado de você. Não existe uma só pessoa aqui nessa igreja que não mereça o cuidado de Deus da mesma forma que ele tem cuidado de você. Todas as pessoas são especiais para Deus. Por que devemos praticar uns aos outros? Porque em quinto lugar, o que Deus quer fazer em nós, ele também quer fazer através de nós. Você não é o final da ação de Deus, você é apenas um meio. Você não é o fim da bênção de Deus, você é apenas um canal para que essa bênção alcance outras pessoas. Deus não chamou Abraão para que ele fosse abençoado, mas para que ele fosse uma bênção a todas as famílias da terra. Dessa forma, Deus não te dá recursos para que você seja rico. Deus te dá recursos para que você possa ser generoso e cuidar de outras pessoas. Deus não te dá saúde para que você possa desperdiçá-la, mas Deus te dá saúde para você carregar nos braços aqueles que não têm. Deus não te dá conhecimento para que você possa ser um arrogante, mas Deus te dá conhecimento para você beneficiar a humanidade. Deus não te dá tempo para você jogar fora, mas Deus te dá tempo para você investir no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo em nós, Ele também quer fazer através de nós. No caminho de Emaús haviam 2 homens doentes, enfraquecidos na fé, 2 homens enfermos, e Jesus encontra com esses homens. Mas é interessante porque esses homens não reconhecem que aquele é Jesus Cristo. E Jesus percebe que aqueles homens estavam tristes, estavam doentes, e Jesus se propõe a curar aqueles homens. E sabe como é que Jesus faz isso? Ele pega o pão, ele dá graças e ele reparte. E a Bíblia diz que no momento em que o pão é repartido, os olhos daqueles homens se abrem e eles reconhecem que aquele é Jesus Cristo, que aquele é o Rei dos Reis, que aquele é o Senhor dos Senhores. É interessante porque na ceia Jesus também pega o pão, ele dá graças e ele reparte. E logo em seguida ele diz: fazei isso em memória de mim. O que é para fazer em memória dele? Comer o pão ou repartir o pão? O que é para fazer em memória dele? Consumir ou repartir? Porque a Bíblia diz que todas as vezes que nós fizermos isso, nós faríamos o nome dele ser lembrado. Ou seja, todas as vezes que as pessoas verem você repartindo a sua vida, elas verão Jesus Cristo em você, elas verão Deus na sua vida, e elas serão transformadas, e elas serão impactadas. Por isso eu tenho que te perguntar algo muito importante. O que você tem pedido para Deus, você tem pedido para comer ou você tem pedido para repartir? O que você tem feito com as coisas que Deus tem te dado? Você tem consumido ou você tem dividido? A Bíblia diz que o pão não é meu. E se o pão não é meu, o pão é de quem? Se o pão não é meu, o pão é de quem? É nosso.
A Bíblia diz que o Pai não é meu. Se o Pai não é meu, o Pai é de quem? É nosso. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Agora, se nós amarmos uns aos outros, então Deus está em nós. Se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Se praticarmos os uns aos outros, então Deus está em nós. Como é que as pessoas saberão que você é um filho de Deus? É se você andar com a Bíblia debaixo do braço? É se você escrever uma mensagem cristã na sua camisa? É se você falar que é crente? Não. As pessoas saberão que você é um filho de Deus quando elas verem você repartindo a sua vida, repartindo o seu tempo, repartindo o seu conhecimento, repartindo os teus recursos, repartindo o eu sou para que assim nós sejamos, repartindo o eu tenho para que assim nós tenhamos. Porque da mesma forma que você conheceu a Deus através do corpo repartido de Jesus Cristo numa cruz, agora as pessoas conhecerão a Deus através da sua vida repartida. Porque o que Deus está fazendo em nós, Ele também quer fazer através de nós. Porque devemos suportar uns aos outros, porque esse é o propósito eterno de Deus. Porque esse é o teu chamado. Porque cuidar dos outros é como cuidar de você mesmo. Porque todas as pessoas têm valor para Deus e porque tudo que Deus está fazendo na sua vida é porque Ele também quer fazer através de você. Até agora nós já falamos do que nos atrapalha de acolher e de cuidar, do que significa acolher e cuidar, do porquê temos que acolher e cuidar, e agora eu quero focar em como fazer isso, em como podemos acolher e cuidar dos outros. E essa é a definição da liderança da Iba Viva para cuidado. Cuidado é atenção especial na inclusão, discipulado, aconselhamento e suporte material. E em cima dessa visão de cuidado, eu quero dar algumas dicas para vocês. E a primeira dica que eu quero te dar é envolva-se. Sabe por quê? Recentemente, talvez 1 ano e meio atrás, uma pessoa me procurou ali na recepção e ela disse assim: olha, eu estou muito triste com a igreja, estou muito triste com a Iba Viva. Eu disse: por quê? E ela falou assim: porque eu tenho frequentado a Iba Viva há pouco tempo e eu precisei faltar 3 domingos e ninguém deu falta. Ninguém sentiu a minha falta. Então eu fiz 3 perguntas para ela. A primeira pergunta foi: que hora você chega na igreja? E ela disse: eu sempre chego uns minutinhos atrasado. Então eu pensei, ninguém viu ela entrar. A luz está apagada, as pessoas estão prestando atenção no culto, provavelmente ninguém viu ela entrar. A segunda pergunta que eu fiz para ela foi: que horas você vai embora? E ela disse: eu sempre vou embora alguns minutos antes do culto acabar, porque eu tenho que preparar o almoço lá em casa. Então eu pensei, puxa, ninguém viu ela entrar, ninguém viu ela sair. A terceira pergunta foi: você participa de um pequeno grupo? E ela disse: não, ainda não tive tempo para procurar um pequeno grupo. Então eu falei: olha, não tem como ser lembrado aqueles que não se deixam ser conhecidos. Não tem como você ser lembrado se você não se abre para ser conhecido por nós. Eu já disse isso algumas vezes, eu vou repetir. É muito difícil você conhecer a Iba Viva só frequentando ela no domingo. É muito difícil você ser parte da Iba Viva só frequentando a igreja de domingo. Sabe por quê? Porque a Iba Viva de verdade acontece todos os dias da semana. É aqui, nesse endereço, é nos pequenos grupos, é nas casas, é nos encontros sociais, é nos ministérios, é nas festas. A Iba Viva de verdade acontece todos os dias. Literalmente, se você vier aqui a Iba Viva de segunda a sexta, você vai ver a Iba Viva acontecendo. Se você for nas casas das pessoas todos os dias, você vai ver a Iba Viva acontecendo. Se você for nos pequenos grupos, você vai ver a Iba Viva acontecendo. A igreja tem muitos ministérios e todos eles estão prontos para te receber, para cuidar de você e para te ajudar a servir a Deus. Nós temos os pequenos grupos, que é um lugar onde você vai ser acolhido, discipulado, estudar a Bíblia, vai conhecer pessoas, vai fazer amigos para a vida toda. É um lugar onde você vai ser amparado quando você não estiver bem. É um lugar onde você vai perder o emprego e as pessoas vão te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho. Para os que participam do pequeno grupo, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Como igreja, nós temos o Celebrando a Recuperação, que é um lugar que vai te ajudar a se libertar de vícios, de pecados, de dependência, de codependência. É um lugar onde as pessoas vão caminhar com você. É um lugar onde você pode se abrir. É um lugar seguro para você. Nós temos os encontros de oração, um lugar onde você vai aprender a orar e onde você vai praticar de verdade a oração. Nós temos o MOPS, que é um ministério voltado para mães com filhos pequenos, para ser suporte, para te ajudar, para te carregar.
Nós temos o Ministério de Famílias, que cuida das suas finanças, que te ajuda a administrar de maneira sábia os recursos que Deus tem confiado a você, que ajuda você no seu casamento, o Casados para Sempre, o curso de noivos, o Ministério de Paz para toda a vida. Como igreja, nós temos ministérios que estão prontos para te acolher, mas você precisa permitir-se ser conhecido, você precisa se envolver. Nós temos a nova geração da nossa igreja, líderes qualificados para cuidar de todas as fases, eventos, programações. Agora mesmo está acontecendo o nosso acampamento de juventude, mas você precisa se abrir para tudo isso. Nós temos a recepção, os flanelinhas, nós temos uma ONG aqui, um projeto social. Lugar para você se envolver tem. Sabe por quê? Porque aqui nós somos uma grande família. A Ibaviva é uma grande família. E uma família sempre tem espaço para receber as pessoas. Uma família sempre tem espaço para andar junto com as pessoas, para ajudar as pessoas a servir a Deus. Agora, como é que você vai participar de tudo isso se você não se permite ser conhecido? Como é que você vai participar de tudo isso se você se limita a só frequentar os cultos de domingo? Se você só chega atrasado, se você sai antes do culto acabar, se você não conversa com ninguém, se você não procura um pequeno grupo, como é que você vai fazer parte disso? Inclusive, o Natal está chegando. O Natal está chegando. E nós estamos recrutando o maior número de voluntários da história da Ibaviva, porque queremos fazer um dos maiores e melhores eventos para a cidade. A pergunta que eu te faço é: você vai ficar fora disso? Você vai ficar de fora disso? Natal é um sinal histórico do reino de Deus, porque é o momento em que Cristo nasce. E onde Cristo nasce, Ele impacta, Ele transforma, Ele renova. Por isso cremos firmemente que este ano Natal irá impactar a nossa cidade, porque nós iremos proclamar Cristo. Você vai ficar de fora disso? A segunda dica que eu tenho para te dar é: visite. Quantos aqui gostam de receber visita? Levanta sua mão se você gosta de receber visita. Lembra que eu disse: dê aos outros aquilo que você mais precisa? Então, para todos vocês que levantaram a mão, eu tenho uma palavra: visitem uns aos outros. Mas eu queria falar de visitação e eu queria olhar um pouco para a Bíblia, porque muitas vezes a nossa visão de limitação ela é limitada. No hebraico, a visitação significa prestar atenção, lembrar, observar e procurar com a intenção de fazer algo. No grego, a palavra visitação significa olhar com cuidado, olhar a fim de ajudar. E na Bíblia, sempre que Deus visitou o seu povo, Ele tinha como motivação algo para fazer no meio deles. Êxodo 32, 34 diz que Deus visita o seu povo para punir o seu pecado. Gênesis 21, verso 1 diz que Deus visita Sara para abençoá-la com um filho. Ruth, capítulo 1, verso 6, diz que Deus visita o seu povo para prover os recursos. Com base nisso, nós temos 3 grandes ideias para a visitação. E a primeira delas é você prestar atenção. É você olhar com cuidado. É você sentir falta de alguém no nosso meio. É você perceber a carência de alguém. É você perceber que algo está errado. Então, em segundo lugar, você faz um contato. Você não se omite. Você não terceiriza isso para alguém, mas você que percebeu, você faz um contato. E em terceiro lugar, você supre as necessidades. Você caminha junto. Você ajuda a reparar os erros. A prática da visitação, ela precisa ser intencional. E eu desafio vocês como igreja a praticarem essa estratégia. Porque sozinhos, nós pastores da Ibaviva, nunca conseguiremos visitar todos vocês. Mas se uns começarem a visitar os outros, então todos serão bem cuidados. E a terceira e a última dica é o discipulado. O discipulado é muito mais do que sala de aula. Discipulado é muito mais do que um ensino sistemático da palavra de Deus. Discipulado é transferência de vida, é andar junto, é viver junto, é caminhar junto. É eu trazer você para a minha vida e deixá-lo ver como é que eu trato a minha esposa, e deixá-lo ver como é que eu educo os meus filhos, e deixá-lo ver como é que eu pago as minhas contas, como é o meu relacionamento com Deus, como eu estudo a palavra. Discipulado é eu mostrar para você de forma prática o que Deus está fazendo na minha vida e que, portanto, Ele também pode fazer na sua.
Foi isso que Jesus Cristo fez com seus discípulos. Esse era o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Em João 17, texto que está sendo divulgado aí para vocês, Jesus nos ensina 11 princípios acerca do discipulado. E quando eu comecei a fazer essa mensagem, eu percebi que só esse ponto do discipulado daria uma outra mensagem. Por isso eu não vou falar os 11 princípios, vou citar apenas alguns que eu selecionei aqui. E também não vou investir tempo explicando, mas apenas citando por causa do nosso horário. E o texto começa dizendo assim, esse texto é Jesus orando ao Pai. E a oração de Jesus é: eu revelei teu nome aos que do mundo me deste. Ou seja, o bom discipulador é aquele que revela o nome de Deus o tempo todo para os seus discípulos. E o texto continua dizendo no verso 6, e eles eram teus. Ou seja, o bom discipulador é aquele que sabe que os discípulos são de Deus. E que por causa disso, ele não leva os discípulos a depender dele emocionalmente, mas ele leva os discípulos a dependerem única e exclusivamente do Senhor. E o texto continua dizendo, eles têm guardado a tua palavra. O bom discipulador é aquele que ensina os seus discípulos a guardar a palavra de Deus no seu coração. Agora, eles sabem que tudo vem de ti. O bom discipulador não tenta impressionar os seus discípulos, não tenta mostrar que eles estão acima, não. O bom discipulador é aquele que diz, tudo vem do Pai. É por isso que Jesus disse para os discípulos, vocês podem fazer obras ainda maiores. E é por isso que eles não se espantam, porque eles sabem que tudo vem do Pai, que tudo vem do Pai. E o texto no verso 9 diz, eu rogo por eles. O bom discipulador é aquele que ora pelos seus discípulos, é aquele que coloca na sua agenda de oração, interceder pelos seus discípulos. E o último princípio que eu escolhi, é que em favor deles eu me santifico. O bom discipulador, ele não só ora pela santificação dos seus discípulos, mas ele se santifica, ele se prepara para que através da vida dele os seus discípulos sejam impactados e transformados. Porque o maior ensino é o exemplo. Porque o maior ensino é o exemplo. E para finalizar minha mensagem, eu quero ensinar para vocês uma fórmula. Uma fórmula muito legal para a gente impactar e transformar vidas. Uma fórmula muito legal para a gente fazer a diferença. E a fórmula é AP mais PI é igual VD. AP significa alta potência. E alta potência é quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Alta potência é quando você passa a viver o fruto do Espírito Santo na sua vida. É quando você conhece a palavra de Deus. É quando você tem intimidade com Ele. É quando o seu coração está cheio de Deus. João 15 diz, se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão muitos frutos. Agora sem mim nada podeis fazer. Alta potência é quando você tem vida com Deus. É quando você está ligado a Ele. E que por causa disso você passa a dar muitos frutos. E a Bíblia diz que nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Tanto a luz quanto o sal são duas coisas de altíssima potência. A luz é tão potente que é capaz de trazer vida, de iluminar os caminhos. O sal é tão potente que não deixa a comida estragar, que pode ser usado para limpar os ambientes e ainda realça o sabor das coisas. Já PI significa proximidade intensa. E proximidade intensa é contato diário. É amizade, é relacionamento, é comunhão, é discipulado, é vida no meio do corpo. E nessa fórmula PI é muito importante, porque a luz no meio da luz, ela perde a sua função. O sal dentro do saleiro não serve para nada, a não ser ser enfeite. Por isso, a luz precisa ter contato intenso com a escuridão. O sal precisa ter contato intenso para fazer a diferença na vida das pessoas. O sal precisa ser derramado do saleiro. O que eu quero dizer é que sozinho, ou no meio só de cristãos, você não vai fazer muita diferença. Você precisa ter contato intenso com a escuridão. Você precisa ter contato intenso com as pessoas, para que essa alta potência que está dentro de você, que é Deus, faça diferença na vida delas. Não adianta você ter alta potência se você não tiver proximidade. Não adianta você ter alta potência se você vive sozinho. A alta potência mais proximidade intensa é igual vidas transformadas. A Bíblia traz muitos significados para a luz e para o sal. Mas essa semana eu fiquei pensando muito no que Deus de fato queria enfatizar quando Ele traz essas duas figuras de linguagem. De todas essas características, qual é a que Deus queria enfatizar? E a resposta é que eu não sei.
O que eu sei é que o sal não deixa estragar, que o sal é capaz de limpar o ambiente, que o sal não deixa as coisas apodrecerem, que o sal realça o sabor da comida. Mas pensando muito no significado do sal, eu descobri mais um efeito para ele. Na verdade estava na cara o tempo todo, mas eu não tinha percebido. O sal tem o poder de gerar sede nas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra. E quando nós somos o sal da terra e nós temos contato com as pessoas, essas pessoas têm que ficar com sede de Deus. As pessoas têm que ter contato com você e elas têm que ter sede de Deus. Mas a Bíblia também diz que nós somos luz. E a luz, ela traz direção para as pessoas. Por isso nós, como povo de Deus, nós não só geramos sede no coração das pessoas, como nós também mostramos o caminho para elas seguirem. Nós dizemos para elas: sede meus discípulos assim como eu sou de Cristo. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A alta potência mais proximidade intensa é igual vidas transformadas. Essa é a visão da nossa igreja. Essa é a visão da nossa igreja. Presta bastante atenção no que ela diz. Guarda essa visão no seu coração, sabe por quê? Porque as paredes dessa igreja não podem fazer nada para que isso aconteça. O banco que você está sentado não pode fazer nada para que essa visão se torne uma realidade. Mas você pode, e é por isso que você está aqui. Você está com a gente nessa? Para transformar Vinhedo e região, para proclamar Cristo, para ser uma igreja acolhedora que forme discípulos autênticos de Cristo. Você está com a gente nessa? Você está com a gente nessa? Se coloque de pé, vamos orar. Paizinho, nós cremos que foi o Senhor que nos deu essa visão. E essa visão ela é tão ousada que nós não conseguimos cumpri-la sozinhos. Nós precisamos de muitas pessoas conosco. Nós precisamos do Senhor conosco para nos ajudar a transformar Vinhedo e região pelo poder da Tua palavra e pela obra redentora de Jesus Cristo. Nós precisamos do Senhor e de pessoas para nos tornarmos uma igreja acolhedora, uma igreja que um cuida do outro, uma igreja onde as pessoas repartem o que têm, repartem o seu tempo, repartem os seus bens, repartem o cuidado. Por isso, Pai, toca no coração de cada pessoa que se colocou de pé numa manhã como essa e capacita, porque é o Teu Espírito Santo que nos capacita. Senhor, distribua dons e talentos necessários para cumprirmos essa visão. Encha os nossos corações de amor por essa visão. Nos usa, Pai, nos nossos trabalhos, na nossa faculdade, na nossa família. Nos usa quando nós vamos levar o carro para arrumar. Nos usa quando nós vamos na padaria comprar alguma coisa. Levanta-nos, ó Pai, como igreja. Não só os pastores, não só os líderes, mas levanta todos aqui para ser agentes de transformação, para tirar os olhos do seu próprio umbigo e conseguir olhar para o outro, para parar de prestar atenção só nas suas necessidades e começar a cuidar do outro. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra ela é viva. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem poder. E obrigado, Jesus, porque eu creio que nessa manhã vidas estão sendo transformadas, olhos estão se abrindo. E eu creio que como resultado de tudo isso no nosso meio, vidas serão cuidadas, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.